todos. Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de actualización ministerial 2023. Y a manera de introducción, yo quería leerle algo. Y dice así: para los cristianos creyentes en la Biblia, la teología contemporánea es importante, ya que traza el desarrollo de las creencias en la historia actual. Sin embargo, es fundamental comprender que la teología contemporánea a menudo se aparta de la teología cristiana tradicional cuando evalúa la fe en el contexto de diversos movimientos sociales o en comparación con otros sistemas de creencias. Aquellos que quieren entender lo que la palabra de Dios enseña sobre temas importantes de hoy, pueden encontrar información útil en una gran variedad de materiales teológicos contemporáneos. Sin embargo, la Biblia no cambia y el estándar de la verdad para el creyente ahora y siempre va a ser la palabra de nuestro Dios. Y saben, el tema elegido para esta actualización ministerial 2023 es teología contemporánea. Misión, palabra, acción. Y para ello hemos invitado al doctor Expedito de Melo, que yo después voy a leer una breve biografía, pero antes voy a pedir a nuestro supervisor, al doctor Daniel Brinach, que él pueda dirigirnos en una oración, ¿sí? Que este momento sea un momento especial, sea un momento donde podamos estar receptivos a todo lo que Dios quiere hablarnos y capacitarnos para este tiempo que nos toca ministrar. Así que, supervisor, si usted puede guiarnos en esta oración. Bien, gracias, Estela. Estoy muy contento de la respuesta de cada uno de ustedes, de conectarse para esta actualización y también, por supuesto, muy feliz de tenerlo entre nosotros en esta sala, al doctor Expedito de Melo, a quien aprecio y apreciamos mucho. Lo amamos en el Señor y bueno, vamos a orar para que Dios nos esté ministrando y usando la vida del doctor en esta conferencia que vamos a tener. Oramos. Padre eterno, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, adoramos tu santo nombre, nos humillamos, Señor, delante de ti, nos humillamos ante tu presencia gloriosa y te damos todo el honor, te damos la gloria, te damos toda adoración. Tú eres el Señor y eres digno de recibir, Señor, toda nuestra alabanza. Señor, nuestras vidas están deseosas de poder recibir todo aquello que has puesto en el corazón de tu siervo, aquello que él minuciosamente ha preparado, aquello que él, Señor, ha estudiado y ha elaborado para traernos hoy a nosotros esta conferencia. Señor, nosotros estamos seguros de que tú nos vas a bendecir, estamos seguros que nos vas a hablar, estamos seguros que nos vas a ministrar una vez más a través de tu palabra y usando la vida del doctor Expedito, tú vas a ministrar nuestros corazones. Señor, no queremos que nada nos distraiga, no queremos que nada nos interrumpa. Queremos rogarte que la conexión a internet sea estable, sea una buena conexión y queremos estar receptivos y al mismo tiempo rogamos que tu Espíritu Santo pueda tomar la mente y la vida del doctor Expedito para que él pueda volcar todo aquello que ha preparado y aún, Señor, mucho más allá de aquello que tal vez no lo preparó, pero que tú le hables en el momento, que Él nos pueda transmitir, Señor. Que Él sea un instrumento en tus manos para bendecir nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ven, y yo sé que en esta sala hay muchos que le conocen al pastor, al doctor Expedito de Melo, pero yo tengo una breve biografía para compartir con ustedes. El doctor Expedito de Melo, entre sus grados académicos, tiene
bachiller en Artes Religiosas del Seminario Internacional Latino en Panamá, una licenciatura en Educación Religiosa, maestría en Divinidades del Seminario Teológico de la Iglesia de Dios en Estados Unidos. Es doctor en Filosofía y entre sus múltiples tareas es profesor de Teología, Misiología y conferencista sobre diversos temas teológicos, ministeriales y eclesiológicos, en Brasil y en el exterior. El pastor Expedito está casado con Vera Lucía, es padre de Insaura y Adriano, y abuelo de 4 nietos, Arthur, Liz, Anthony y Oliver. Él es nuestro orador en esta noche y a quien le damos la bienvenida en este tiempo de actualización ministerial. Y le decimos, Pastor Expedito, aquí somos todo oído y que Dios use su vida, ¿sí? Estamos para recibir. Todos los que tengan alguna pregunta mientras el pastor va disertando, pueden escribir en el chat y vamos a estar después presentándoles al pastor. Así que bienvenido a Argentina y bienvenido a la región NEA, y estamos aquí, somos todo oídos. Ok, mis queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Un prazer muito grande estar com vocês através deste meio, pela internet, do Zoom, e por este meio as distâncias se encurtam e é uma bendição termos esta tremenda oportunidade. Já passei uma vez por aí, estive em Resistência, justamente em el Congresso Missioneiro. Creio que devia ser ali início do ano 2000, por aí, não me acordo bem, pero tive o privilégio de carro, e passar aí por Corrientes, por Missões, uma região muito hermosa, muito linda. E estivemos uma semana em Resistência. E é um prazer muito grande estar com vocês, com os pastores desta região próspera de Argentina, e para falarmos um pouco sobre este tema, o impacto da teologia contemporânea sobre a igreja moderna, sobre a igreja atual. Eu enviei este material para vocês. Procurei escrever em espanhol, pero meu espanhol é um espanhol mesclado com porto-riquenho, panamenho, ok? Então, vocês vão me perdonar e depois escrevam o espanhol correto, porque aí vai ter algumas questões complicadas, especialmente as concordâncias verbais, ok? Mas eu preparei, irmã, aí como vocês estão vendo, primeiramente uma introdução, antes de entrar em tema proposto, uma introdução para conectarmos a teologia bíblica com a teologia contemporânea e com a hermenêutica pós-moderna, que é justamente esta comparação que temos que fazer ao ver esse tema. E, primeiramente, perguntamos o que é a teologia cristiana. Teologia é a ciência que procura explicar Deus, suas naturezas, os atributos, sua relação com o ser humano e com o universo. E quando falamos de teologia bíblica ou teologia cristiana, estamos dizendo que a teologia tem sua base, seus fundamentos em la Bíblia, em el cristianismo, porque é uma teologia cristiana. E procuramos fazer essa diferença, porque são muitas teologias e muitos teologismos na atualidade. Imediatamente, vemos aí que importância
tiene la teología y la reflexión teológica para la vida de la iglesia? É uma pergunta que hoje Casmo se hace, pero antigamente, há 40, 50 anos, os pastores mais antigos questionavam os seminários, os institutos bíblicos e a teologia. E essa pergunta estava sempre em pauta. Que importância tem isso para nós? Pero a teologia é importante, primeiramente, aí na letra A, porque a reflexão teológica orienta a vida comunitária da igreja. E dizemos que a vida comunitária da igreja está sujeita a diversos tipos de influências, com especialidade nos tempos modernos, quando há uma tremenda tendência da sociedade secular de influenciar a igreja e de cambiar princípios. Esta não é uma peleia atual, é uma peleia que vem em toda a história de Israel e em toda a história do cristianismo. Esse conflito é um conflito permanente. Então, a Bíblia, a teologia bíblica orienta a vida comunitária da igreja, é o estatuto, especialmente quando vamos ao Sermão del Monte. A Sermão del Monte é a síntese do estatuto da igreja. O sermão é o Novo Testamento, pero o sermão é a síntese do estatuto do cidadão do reino de Deus. Ok? E a letra B diz que a reflexão teológica procura inculturar a fé cristiana em la comunidade, ou procura descobrir caminhos. Quando pensamos que a teologia é apenas um tema polêmico, especulativo, a teologia, ela estuda a teologia, cobre um grupo de disciplinas que procuram inculturar a fé cristiana em la sociedade secular ou em la comunidade. E a letra C diz que a reflexão teológica legitima a experiência espontânea de la comunidade de fé. No que dizemos aí? A vida e a experiência cristiana está involucrada em uma experiência mística. A experiência cristiana é mística. Não há um padrão, não há algo. Cada cristiano é uma pessoa e tem sua experiência individual, que está muito relacionada com seus sentimentos, com seu temperamento, com sua personalidade. E muitas vezes, difícil de se decifrar essa experiência mística. Uns diz que tiveram experiência de uma maneira, outros de outra, e teremos dificuldade para entender a experiência de um ou de outro, até porque é mística. E tanto a experiência mística como os dons espirituais são místicos. A Bíblia habla de 9 dones. Peter Wagner, Dr. Peter Wagner, falava de 26 dones. Pelos dones são ilimitados de acordo com a tarefa da igreja, o Espírito Santo que ministra. E esses dones são experiências místicas, difíceis de estabelecermos um padrão universal ou uma caixa para aí poner todos adentro. Logo, a teologia necessita ou é necessária para legitimar essa experiência cristiana e esses dons. Como sabemos se este dom é um dom do Espírito, se essa experiência é uma experiência cristiana? Até porque quando você visita ou conhece um centro de espiritismo, um centro de Umbanda, de Maria,
de santeria. As pessoas aí têm experiências e às vezes muito parecidas com as experiências pentecostais. Algumas, se você mira de alheio, se confunde com algumas experiências pentecostais. Como vamos saber ou decifrar ou entender essa experiência? Através da reflexão teológica. E a reflexão teológica nos oferece uma série de ferramentas, de instrumentos que podemos decifrar essa experiência. E legitimar significa validar ou emitir parecer favorável. Logo, a reflexão teológica diz se essa experiência é uma experiência legítima ou não, se é um dom legítimo ou não. Imediatamente pusemos aí a tarefa de la teologia e dizemos que a teologia tem duas grandes tarefas. Primeiro, a tarefa crítica e segundo, a tarefa construtiva. A tarefa crítica consiste em determinar o significado do texto. É quando o estudante entra na hermenêutica e na exégese para entender o significado do texto. E neste aspecto, os teólogos definiram três elementos, que são os dogmas, as doutrinas e as opiniões. Que são os dogmas? Os dogmas são as doutrinas fundamentais da Bíblia. A salvação, a regeneração, o nascimento, a concepção virginal de Cristo, pecado, céu, inferno. Então, são dogmas da Igreja universal. Pero as doutrinas, elas podem cambiar e não são importantes ou determinantes para a salvação. Pode estar em uma denominação e outra. Por exemplo, a Igreja de Deus tem o lavado dos pés como uma doutrina. Não é um dogma. Alguns teólogos da Igreja de Deus chamam de dogma, mas não é um dogma, porque se for um dogma, seria indispensável para a salvação. Ok? Então, as doutrinas podem cambiar de denominação para denominação. E as opiniões não passam de opiniões. São opiniões que estão entre os teólogos, entre os cristianos que estudam e que não estudam teologia. E aí, há um texto, 1 Coríntios 7, 22 ou 12, onde Pablo diz: digo eu, não é o Senhor. Notamos aí a sabedoria de Pablo, e sua humildade para dizer: esta é uma opinião personalmente minha. Quando Pablo habla sobre casamento e sobre outros aspectos, não são doutrinas da igreja, são opiniões que podem ser válidas em um contexto e não em outro, que pode ser relevante e nos outros não vamos questionar, a não ser quando estas opiniões ou usos e costumes termina sendo obstáculos para a implementação de la missão. E logo que mais abaixo, para os teólogos liberais, entendendo que os teólogos se dividem em liberais, conservadores e ultraconservadores. Também poderíamos encontrar um postito para os ultraliberales. Os liberais, os conservadores e os ultraconservadores, que recebe o nome atualmente de fundamentalista. E, em minha maneira de compreender, a palavra fundamentalismo, para isso, está mal empregada, porque essa interpretação vem do fundamentalismo xiita, do fundamento islâmico radical. Pero quando vemos o fundamentalismo teológico, vemos que é uma contraposição ao liberalismo teológico do século XVIII.
e é um resgate dos princípios fundamentais da teologia cristiana, como hablamos, muerte de Cristo, pecado, cielo, inferno, perdão, nascimento de Cristo, ressurreição corpórea de Cristo, etc. Entretanto, aqui destaco que os teólogos liberais, eles procuram converter os dogmas e as doutrinas em opiniões. E os ultraconservadores procuram converter as opiniões em dogmas. Aí entendemos por que existem alguns radicalismos em algumas denominações, em algumas igrejas, especialmente quanto a usos e costumes. Então, imediatamente, falamos aqui de tarefa construtiva. O que significa a tarefa construtiva da teologia? Dizemos aqui que a tarefa crítica consiste em la interpretação do texto. La tarefa construtiva é a comunicação do texto. El hermeneuta, ele analisa o texto e pergunta o que significou isso, que diz esse texto, que significou, que Pablo, que Moisés, que Salomão, Davi queria dizer para sua época, para seu povo. Ok. E logo ele regressa, ele vem para seu contexto atual e pergunta: o que significa isso para mim, hoje, aqui e agora? Se ele não faz esta caminhada, ele aborta a interpretação. A interpretação tem que ir e regressar. O intérprete tem que ir, calçar as botas, vestir as roupas do autor do escritor original, ele tem que regressar e perguntar o que significa. Aí que vem a contextualização para seu tempo e sua época. Então, essa tarefa, o teólogo, o pastor, o maestro, elabora o sermão, as enseñanças, os estudos cristianos, para comunicar à igreja. Quando você está construindo um sermão, elaborando uma conferência, uma palavra, você está fazendo uma construção teológica. Porque a teologia está, inclusive, em nossa oração. Nossa oração é teológica. Há regra para a oração. E tudo que, quando falamos que Deus é amor, estamos expressando um pensamento teológico. Amor é um tema teológico, não somente da filosofia e da poesia, mas da teologia. Ok? Seguindo, fuentes da teologia. Tanto a saúde da igreja como a saúde do implemento da missão depende do modelo de teologia que adotamos. Aqui é o caminho para o cerne do tema, ok? Então, a saúde da igreja e a qualidade da missão que implementamos depende da fonte teológica que temos. E a pergunta que é: de onde vem nossa teologia e que método foi aplicado em sua elaboração? De onde vem nossa teologia e que método foi aplicado em sua elaboração? E é muito importante, queridos, analisar isso, porque quando você vai ler um livro, ou analisar um teólogo, Karl Barth, Rodolfo Bultmann, Paul Tillich, Gutierrez, Pablo Deiros, Alberto Roldan, Saraco e outros. Então, primeiramente, necessitamos saber que escola tem Saraco. Quais são os pressupostos teológicos de Pablo Deiros, de Gutierrez,
de John Sublino, etc., de Leonardo Boff, quais são os pressupostos teológicos? De onde vêm? E quais escolas vêm? E é muito importante, porque muitos são muito sutis e muito secretos para infiltrar suas ideologias. E quando vamos adoptar um livro, especialmente, muitos de vocês são professores de seminários, professores de teologia, e é muito importante termos isso em perspectiva. Existem várias fontes para elaborar, para se estabelecer as fontes da teologia. E aqui apresentaremos o quadrilátero wesleyano, que imagino que muitos conhecem. O quadrilátero wesleyano é justamente a ferramenta, a metodologia que John Wesley utilizou para sua construção teológica. A Igreja de Deus é uma igreja wesleyana. Temos fundamentos bautistas e fundamentos wesleyanos, especialmente a teologia sistemática, a organização eclesiástica e a teologia da salvação, a soteriologia, a teologia da salvação da santidade. Aí temos muito de John Wesley, por isso somos uma igreja também wesleyana. E John Wesley, ele tinha a Bíblia como a fonte central em sua elaboração. Aqui está a Bíblia, pero ele usava 4 ferramentas: a tradição, a experiência, a razão e a criação. Esses 4 elementos constituem o quadrilátero wesleyano em sua elaboração. A tradição são os escritos da igreja. E vocês podem observar que, normalmente, os liberais da teologia católica também utilizam metodologia como esta. A diferença está em que posição está a Bíblia. Para a Igreja Católica e para os evangélicos liberais, em que posição está a Bíblia? Para Wesley, para a teologia evangélica, a Bíblia está em el centro. E os outros são importantíssimos para entender. A tradição é importante. Você vai ver o que disseram os padres da igreja, os teólogos, nossos teólogos, a tradição, a razão, que diz a razão, é razonável. E Pablo diz que nosso culto, assim como nossa teologia, é razonável, é reflexionável. A experiência e a criação da natureza são todas fontes de acordo com o quadrilátero wesleyano. E aqui dizemos que não importa a posição das fontes secundárias, entendendo que a razão, a experiência, a criação e a tradição são fontes secundárias. Não importa a posição, desde que a Bíblia esteja em el centro. Será a primeira. Ok? Estas fontes são determinadas pela Bíblia e não determina a Bíblia. A experiência não pode dizer o que a Bíblia deve dizer, nem tampouco a razão. Isso não é razonável. O liberalismo teológico caiu justamente nisso. Concepção virginal não é razonável. Ressurreição corpórea de Cristo não é razonável. Céu, inferno não é. Okay? E logo imediatamente, modelos de teologia. Os modelos surgem a partir dos métodos adotados para interpretar e construir a teologia.
Que modelo nós outros temos da igreja? Temos um modelo, uma teologia arminiana, wesleyana e pentecostal. Arminiana, wesleyana e pentecostal. Porque resgatamos a teologia do Espírito. E, personalmente, eu entendo que o movimento pentecostal é um desdobramento da reforma protestante. Porque a reforma protestante, segundo os reformadores, seria a igreja reformada se reformando. Luego, o movimento pentecostal é um desdobramento da reforma protestante, ok? Então, o modelo, aí temos dois principais modelos antigos. O modelo literal, que é o modelo judaico e rabínico, também conhecido como o modelo antioquino ou de Antioquia de Síria, onde se concentravam os teólogos que seguiam uma interpretação rabínica ou judaica e literal. Imediatamente, o modelo alegórico, que é um modelo influenciado por helenismo. O modelo alegórico, também chamado de alejandrino, porque na era dos padres da igreja existiam 12 escolas de teologia, de interpretação, lá de Alejandria e lá de Antioquia. E cada um com um grupo de teólogos para a igreja, influenciado pela escola rabínica ou pela escola grega helenista. Okay? E de aí vem, depois, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, os dois grandes teólogos, etc. E depois entra. E, atualmente, nós outros falamos de 3 modelos que são aplicados para a interpretação e a construção teológica. Okay? Que é uma evolução desses modelos. Uma evolução. Primeiro, é o método histórico gramatical, que muitos aí conhecem, é o método histórico gramatical. Este é o método que a Igreja de Deus, como igreja bíblica e pentecostal, com exceção de alguns teólogos loucos, e da mesma Igreja de Deus, é o modelo utilizado por la denominação. É o modelo histórico-gramatical, que é o método usado por os evangélicos de modo general. Segundo lugar, é o método histórico-crítico, que é o método adotado por el liberalismo teológico. Versículo 18, o liberalismo de Barth, de Bultmann, de los liberales que tentaram salvar o cristianismo, pero terminaram criando um nido, se enredaram aí muito mais. Né? Imediatamente, o método pós-moderno, que é o desdobramento do método liberal histórico-crítico. Então, queridos e queridas, aí há um espaço muito grande, inclusive para dissertação, para investigação, para sermão e para estudos bíblicos em nossas igrejas locais, até porque temos muitos jovens da universidade hoje recebendo essas informações adversas. Muitas universidades também ensinam teologia, os professores são sacerdotes, teólogos sacerdotes, e ensinam esses métodos. Então, o método pós-moderno é um desdobramento do método histórico-crítico. E aí, o método pós-moderno é justamente o método legitimado por el desconstrucionismo de Jacques Derrida, ou Derrida, por el pragmatismo
y por el relativismo contemporáneo. Aí temos 3 palavritas que han sido uma desgraça para a igreja, para a hermenêutica e para a teologia. Desconstrucionismo, pragmatismo e o relativismo. O desconstrucionismo, Jacques Derrida, que morreu há 2, 3 anos, filósofo, se não me equivoco, francês, ele procurava desconstruir o texto. Ele não ia diretamente para a Bíblia. Claro que a Bíblia era a meta, mas ele ia para a história em geral e criticava o texto em si, como criticou o Rodolfo Bultmann, ele, Joaquim Jeremias e outros. Ele critica o texto, dizendo que o texto é fruto da interpretação personal do fato, e nem sempre diz a verdade. Então, a primeira coisa que temos que fazer é desconstruir o texto. E se desconstrói o texto, a teologia ela vem do texto, porque o texto retrata a palavra de Deus. Imediatamente, o pragmatismo. Que diz o pragmatismo? Se funciona, é bom. Se não funciona, não é bom. E quando já vão para a igreja, com a metodologia, com a teologia, mira, isso é correto, é certo, mas não funciona. Então, vamos ver o que funciona. Imediatamente, o relativismo, que é justamente a arma mais letal que ha sido utilizada em el momento, não somente em la teologia, pero em la política. Os irmãos veem o que está sucedendo aqui em Brasil, com a política, com vocês tenho certeza que acompanham muito bem, e em América Latina, a Argentina também ha sofrido, Chile ha sofrido, e tantos países. E aqui em Brasil estamos vivendo este tempo com a interpretação personal de ministro do Supremo Tribunal que aí está para interpretar a Constituição, ele dá a interpretação que quer. Então, se você, como teólogo, como teóloga, vê a influência do desconstrucionismo, do pragmatismo e do relativismo. Não somente na Bíblia, mas na Constituição do país, nas leis do país, na ética, na moral, nos princípios. E apenas rapidamente, aí falando um pouquinho sobre a influência do iluminismo sobre os modelos teológicos. O iluminismo o movimento intelectual ao fim do século XVIII e XVIII, que pôs a ciência e a razão arriba de todo e dizia que todos, antes de se estabelecer uma verdade, todos teriam que passar por el arbítrio da ciência ou da razão. E o iluminismo foi caracterizado por alguns elementos, como o cientismo, que dizia que todo tem que passar por el crivo da ciência, e por el racionalismo de Immanuel Kant, que dizia que todo tem que ser concluído racionalmente. Imediatamente, o que surge? Surge aí o método hermenêutico histórico, crítica textual, crítica da forma, a teologia do mito, de Rodolfo Bultmann, que dizia que o Novo Testamento está cheio de mito, a teologia da palavra de Deus, de Barth, que dizia que a Bíblia só é a palavra de Deus quando habla com os outros, se não habla, não é a palavra de Deus. E o toleracionismo, que dizia que nenhuma religião deve se considerar a mais importante
delante de muitas outras, né? É o desconstrucionismo que hablamos, é o relativismo, que diz que não existe verdade absoluta, e as novas hermenêuticas contemporâneas, que são várias correntes, a hermenêutica feminista, hermenêutica do homossexual, hermenêutica africana, hermenêutica oriental, hermenêutica da teologia da liberação, hermenêutica dos oprimidos. Há uma hermenêutica para cada cosita hoje. E seus defensores. Imagine, queridos, que nós outros estamos em esta sociedade que se ha transformado para este universo. E logo imediatamente aí seguimos impacto do método histórico crítico e do modelo pós-moderno sobre a teologia bíblica e sobre o pastoreio. Aqui perguntamos, que isso tem a ver com você e comigo? Somos pastores, todos somos pastores. Estamos aí ao campo, predicando a palavra, ensinando aos jovens, aos matrimônios, predicando o evangelho, falando sobre a santificação, sobre os vícios, sobre a venida. Que impacto tem todo isso na teologia que temos e em nosso ministério? Que impacto? O que significa todo isso para nós outros? Consequentemente, aí temos um campo muito vasto para investigar. E queria saber de vocês, queridos, antes de entrar nesse impacto diretamente, se há alguma pergunta ou alguma consideração sobre o que falamos, por favor, sinta à vontade se há alguma pergunta ou algo, uma colocación suya, por favor. En el chat hay una pregunta que la hizo el pastor Arnoldo Aranda y dice, ¿hay nuevos dones del Espíritu Santo además de los que están en la Biblia? Sí, sí, hermano. En realidad, la Biblia no dice que son 9 dones. Pablo habla de 9 dones. Ele não diz, e não é uma teologia bíblica que diz, existem somente 9 dones. Não há uma teologia ou nenhum teólogo bíblico dizendo que são somente 9. Pablo está falando aí em uma essência de 9. Pelos dones espirituais, o que significa dom? É um regalo ou uma ferramenta de Deus, do Espírito, para o pastor. E como os ministérios são ilimitados, os dones são ilimitados. Ou a capacitação de Deus é limitada. Ok? Então, ver se me hago entender. Não há limitação. Por exemplo, na época dos apóstolos, na igreja primitiva, a igreja tinha algumas estratégias. Hoje, há uma série de estratégias e de ministérios. Ministérios que não existiam em aquela época, em aqueles dias. Hoje são infindáveis. É o pastor que está implementando sua igreja para o crescimento, ele constrói pontes, e construindo pontes, ele cria ministério de jóvenes, ministério de mulheres, ministérios de ninho, ministério para os encarcelados, ministério para as madres solteiras, ministério social, ministério desse, daquele outro. E eu entendo que Deus, que o Espírito Santo qualifica ou empodera cada pessoa para esses ministérios. Porque o que fazemos, temos que fazer bajo o empoderamento do Espírito Santo. Então, esse empoderamento é um dom. Logo, os dones não podem ser limitados.
Tá? Eles estão, nós outros não podemos limitar, até porque Deus não limita. De acordo com o que vamos fazer, Deus vai e nos capacita. Por exemplo, você quer levar sua igreja ao desenvolvimento. Está em um lugar muito difícil, uma igreja antiga, difícil. Você reúne seu liderazgo e busca estratégia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe dar uma estratégia. Existem muitas estratégias, muitos livros. Mas ele vai lhe dar uma estratégia para esse lugar, uma luz para você ir a esse lugar, um dom especial. Ele vai lhe qualificar para entrar por este caminho, e assim que sucede na prática. De repente, o pastor está utilizando uma metodologia, algo que os outros nem supervisor, nem papa, nada sabe. O pastor está indo muito bem com essa criatividade do Espírito. É um dom. Não sei se me hice entender, irmã. Sí. Pastor Arnoldo, no sé, está contestada la pregunta. Ok, podemos caminhar? Y tengo una pregunta más. Ok. El pastor Enzo Díaz pregunta, ¿cómo considera que la teoría de las formas afecta la enseñanza del Nuevo Testamento? Porque a teoria das formas foi elaborada por Rodolfo Bultmann, um teólogo liberal do século XVIII. E sua teoria de las formas, ele criticava o texto, a forma como foi escrito. Por exemplo, Rodolfo Bultmann, ele queria que os escritores da Bíblia tiveram as mesmas ferramentas que os escritores do século XVIII, ou seja, 18 séculos depois, que não havia os instrumentos, as ferramentas para escrever, né? Ele queria que os escritores utilizassem essas ferramentas, como ele mesmo teníamos as ferramentas que temos hoje. Pero Rodolfo Bultmann estava tremendamente influenciado pelo liberalismo, que não acreditava em sobrenatural das escrituras. Estava tremendamente influenciado. E queria justificar a Bíblia, dizendo, não, aquela Bíblia está cheia de mito. Nos cristianos do século I, da igreja primitiva, queriam mostrar a importância de Cristo para o cristianismo, por isso falaram desses milagres, ressuscitou tal, ressuscitou, sanou B, ressuscitou nos mortos, abriu isso, pero todo é mito, para explicar que Cristo era importante. Por isso, irmã, a teoria da forma, a crítica da forma, afeta a teologia bíblica, porque a teologia bíblica, nós outros seguimos uma teologia rabínica. Jesus Cristo, os apóstolos interpretavam a Bíblia como? Como literal. Não como simbólica. E quando interpretamos a partir de uma perspectiva simbólica, consequentemente, vamos afetar a teologia bíblica. Aí que afeta, aí que a teologia da forma afeta. ¿Sí? Gracias, pastor. Está levantando la mano nuestro supervisor, pastor Por Daniel. favor. Sí, Pastor Expedito, así para Sí. ser bien práctico, usted conoce muchos escritores y por ahí nosotros como pastores tenemos un acercamiento tal vez a algún libro o escuchamos o algunos chicos están estudiando en un seminario teológico y de repente le hablan de tal autor. Yo quisiera saber que usted nos diga qué autores son recomendables para nuestra teología como iglesia de Dios y como pentecostales que somos,
porque yo lo escucho, por ejemplo, hablar de Bultmann, Severino Croato, y hay otras personas, ¿no? Que uno debería tener cierto cuidado porque tienen una teología liberal, como usted está diciendo. ¿Alguna sugerencia? Ou seja, mano, esses autores que hablamos são autores liberais e de la linha hermenêutica crítica. Eu tenho um momentito, eu vou identificar aqui alguns manuais de teoria, só um segundo. Pastores pueden escribir sus preguntas o el pastor Aranda no lo escuchamos porque no salía el audio. No sale. Sim. Bueno, ahora sí, Ahí sí, pastor. Pois não. ahora sí. Bueno, mi respuesta fue que sí, que yo entendí perfectamente la aclaración del pastor que estaba exponiendo. Entendí, gracias por la aclaración. Ah, ok. Hermano, vê se ustedes vê este autor. Stanley Grant. Stanley Horton. Então, Orton e Stanley Grant são dois teólogos de linha, inclusive, pentecostal, evangélica pentecostal, americano, sencillamente muito buenos. Muito buenos. Esse livro, Teologia Sistemática, é um livro de teologia sistemática. Okay? É solamente e há muitas obras dele, de Stanley Orton e de Stanley Grant. São dois que eu indicaria, reverendo Daniel, e depois eu posso buscar outros compêndios que tenho aqui. Temos nos livros de diversos compêndios de teologia que pode ser usada, mas temos teólogos que não escrevem compêndio, para escrever sobre o Espírito Santo, sobre a soteriologia, sobre a escatologia, e eu posso depois enviar para o doutor Daniel uma lista de livros que são livros tremendamente saludáveis, contextualizados e saludáveis, que há alguns descontextualizados, pero contextualizados e saludáveis para o estudo em nossos seminários. Claro que leemos esses teólogos porque temos que conhecer as armas que são utilizadas para destruir a teologia cristiana. Pero quando vamos elaborar nossas conferências, vamos utilizar os compêndios de teologia sistemática de la linha evangélica. Há outra pergunta, irmã? Ok. Hay una pregunta. ¿Hay estructuras eclesiásticas que en la actualidad no son funcionales, que no favorecen el crecimiento de la iglesia? Claro, claro. Toda estrutura é boa e é peligrosa. A estrutura não é a Bíblia. Muitas vezes se confunde a estrutura, o estatuto, a denominação, com a Bíblia. A estrutura cambia, o estatuto cambia, as normas da igreja, norma administrativa, cambia, pero a Bíblia não cambia. Então, e algumas igrejas têm uma estrutura envelhecida e complica o crescimento e o desenvolvimento. Sua constituição ministerial, sua metodologia missiológica, existem muitas desta maneira. A sociedade cambiou, por exemplo, uma igreja que nasceu, diz a história, que uma igreja que nasceu há 20 anos, em um bairro, em um pueblo, se esta igreja não se revitalizar,
muere, se queda envelhecida, porque os ninhos dessa comunidade já não são ninhos, são homens e mulheres. Os homens e mulheres do início dessa igreja são pessoas idosas agora. A sociedade mudou, tudo mudou. E a igreja não pode manter a mesma estrutura de alcance. Por isso, muitas igrejas não desenvolvem em comunidades antigas, onde estão muitos. Aí vem uma igreja nova, vai ver com novas mentalidade e desenvolve. Então, sim, irmã, a estrutura. Por exemplo, a Igreja Católica é uma estrutura. Existem quantas catedrais católicas e quantos sacerdotes que o único trabalho deles é proteger uma estrutura onde nadie vai mais. E assim existem muitas igrejas evangélicas em Europa e Estados Unidos e já não serve para nada. Sim? Então, as estruturas têm que ser revisadas constantemente, para que elas se aclimatem à missão. A missão é mais importante que minha estrutura general. A missão é mais importante. A estrutura é importante, mas ela existe em função da missão e não a missão em função da estrutura. Correcto. Otra pregunta. ¿Por qué cree que no vemos activados los dones en la iglesia, o al menos cuesta verlos cada vez más? Eu penso que todo está relacionado com o resgate da terceira pessoa da Trindade, o resgate do pentecostalismo. Eu diria que nós outros, aqui em Brasil, eu diria nós outros, não pode dizer dos outros países, mas aqui em Brasil, a Igreja de Deus e muitas Assembleias de Deus, hoje, são igrejas pentecostais tradicionais. Então, sistematizamos os dones, criamos regras para os dones, e, de repente, o neopentecostalismo está em um extremo, e nós outros, os pentecostais históricos, já estamos em outro. E não damos espaço para o avivamento. Por exemplo, eu estava pastoreando igreja pelos últimos 4 anos. Saí da Superintendência do Brasil, fui para Portugal, pastoreei uma igreja, regressei para o Brasil, pastoreei outra igreja, pero o pastor, como teólogo, sempre se quer aí com todo cuidado, com os dones, com a irmãzita que ora, que profetiza, e temos que ter cuidado, é claro. Pero, às vezes, nos quedamos aí como el ángel protetor de la sana doutrina, e algumas pessoas têm medo, hasta de abrir a língua cerca de nós outros. Então, claro que temos que ter cuidado, pero não podemos padronizar o espírito, ou poner uma regra em el espírito, em la gente. Nossos serviços, meu método é essa, o serviço empieza esta hora e termina esta hora. E se passa um pouquinho, claro, há que ter horário, mas às vezes somos tão sistemáticos com nossas regras que impedimos um momento que o Espírito Santo quer fazer algo diferente. É uma compreensão pessoal. Comprendido. Estamos queriendo encasillarlo al Espíritu Santo. Sí, sí, justamente. Libre. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opina sobre los libros de teología de los siguientes autores? Pirman, Miller, Erickson y Francisco Lacueva. Mire, um desses livros eu não conosco. Tenho ouído falar del autor, pero esses livros sempre têm algo muito bueno, e tem algo de opinião personal, okay? E mesmo
este autor aqui que eu digo, Stanley Grenz e Stanley Orton, tem que passar por el crivo da Bíblia, porque eles são infalíveis e sempre mete um pouquinho de sua visão personal. Seja quem for. Eu diria que os liberais, quando eu leio um teólogo liberal, já vou sabendo o que diz. Pero um teólogo, a um sendo pentecostal e a um sendo evangélico, eu vou sempre com ele mirar crítico. Com ele mirar crítico. Ser um teólogo da Igreja de Deus. Hasta porque a Igreja de Deus tem teólogo de todo. Então, sempre vamos mirar, dar uma mirada crítica, sem engolir, sem comer, sem tragar todo, sem reflexão. Temos que reflexionar todo, independentemente do autor. ¿Sí? Está, pastor. Hay que sacar la espinita, digamos, del pescado. Ok, entonces tenemos, aquí hablamos del impacto del método histórico crítico e del modelo pós-moderno sobre a teologia bíblica e sobre o pastoreio cristiano. E nós perguntamos se a reflexão teológica orienta a comunidade de fé, como hablamos no início, e legitima as experiências. Consequentemente, essa teologia impacta a igreja positiva ou negativamente. A teologia é uma coisa, queridos pastores e pastoras, que eu sempre procurei aplicar em meu ministério pastoral, em minha igreja, invitar a pessoa para pregar. Em minha igreja, para dar conferência. Sempre invito pastores para dar conferência para os pastores. Tenho aqui 260 pastores em minha região e 250 igrejas de missões. E sempre invito alguém. Eu procuro saber quem é este, de onde vem, que teologia ele tem. E sempre eu digo, mire, se és um pastor de lá, igreja de Deus, ao menos eu já sei que princípios ele tem. Mas se não és, eu necessito saber quem és. Porque a teologia determina a vida da igreja. E aqui hablamos que a teologia vai impactar negativa ou positivamente. E colocamos aqui vários pontos que ha impactado a igreja contemporânea, nos métodos hermenêuticos pós-modernos que han chegado e el pastoreio. E o número 1, dizemos que o primeiro impacto é o fim de las diferencias entre el mal, el bien, el sagrado e el secular, el santo e el profano, el cielo e o inferno. É isso que as correntes contemporâneas han construído. Eliminado a diferença. A persecução antes era queimando pastores, derrubando templos, queimando Bíblia. Hoje, como é? Anacronizando o instrumento do pastor, que é a Bíblia. E número 2, dizemos que a cancelação e o anacronismo das escrituras. Então, o que se procura fazer é anacronizar ou cancelar a Bíblia. A Bíblia é a ferramenta fundamental para o pastor. Sem Bíblia não há pastor, sem Bíblia não há ministério, sem Bíblia não há pregação. E quando eu encontro alguns pastores, teólogos, em alguns seminários, criticando a Bíblia, eu pergunto o que é que esse pastor vai pregar. Se ele está criticando seu principal instrumento de ministério, de ensinança, se não serve, se um textito não é verdade, como o texto grande é verdade?
Se uma honra não é verdade, se um livro não é verdade, como o outro é? Como vamos aceitar? Como vamos crer? A Bíblia é a revelação de Deus, em seu formato, em sua maneira, em el cânone, é a inspiração de Deus, para a palavra de Deus, para o homem. Número 3, esta hermenêutica ha construído a remoção de todos os marcos e limites da ética, da moral e dos padrões familiares que estão fundamentados nas raízes do judaísmo. Então, é justamente que esta hermenêutica, ou essas hermenêuticas contemporâneas, por Croazé, e aí está em Salmo 11, especialmente nos versículos 12 e 3, onde diz: se sacamos os limites, se sacamos os marcos, que pode fazer justo? Se nós outros não sabemos hasta onde podemos ir, que podemos fazer? Pero a felicidade é que o fim do Salmo diz: todavia o Senhor está sentado em seu trono. Todavia o Senhor reina. E a igreja não será destruída. Todavia haverá remanente de homens e mulheres fieles que seguem a Bíblia, a palavra de Deus. O número 4, como consequência, hablamos del impacto. Outro impacto, a igreja que antes vivia bajo suspeita, sempre a igreja cristiana evangélica estuvo bajo suspeita. Hoje vive bajo persecução, por ser a única resistência a esta nova forma de mentalidade. Hoje a igreja é perseguida em todo o mundo. La missão, temos a diretora de um de nossos seminários aqui em Goiânia, a irmã Concepción. Ela trabalhava em la missão Puertas Abertas hasta ayer. E sempre traz as estatísticas, a missão Portas Abertas, hoje, praticamente, está fazendo novo levantamento de las nações que são persecuções. E que, América Latina, quantos países entraram em el rol de los países perseguidos? Brasil entrou nesse rol. Creio que vocês han visto caminadas, huelgas, marchas contra as igrejas, do movimento LGBT, do movimento feminista, do movimento comunistas, contra a igreja, porque a igreja é uma força que resiste tudo isso. Por isso, dos impactos destas cositas que parecem bonitas, desses teólogos que parecem bonitos. Uma vez eu abri para um amigo meu, em um seminário que estudava aqui em El Oeste, um seminário bautista, defendíamos cada uma pequena tese de uma matéria de teologia, e esse colega meu, que era professor de um seminário, ele criticava, ele apresentava um teólogo chamado Joaquim Jeremias e Rodolfo Bultmann, e dizia, por exemplo, tais livros, tais capítulos não são inspirados. E eu abri para esse colega: mira, querido, você vai ver o impacto dessa teologia sua quando seus estudantes estiverem saindo do seminário desgarrados, caídos, desistindo da fé. Porque a consequência dessa teologia é uma igreja fria, pastores desgarrados, pastores em pecados, membros em pecados. Essa é a consequência dessa teologia. É somente observar ao nosso redor e veremos. E o número 4, é o número 5,
vemos uma repetição histórica de Gênesis 6:5, quando a maldade se havia multiplicado em aquela geração. Creio que aí vocês vivem parte do que vivemos hoje. E a pergunta final aqui é: como reaccionar? Como a igreja? Como nós outros? Como pastores, missioneiros, teólogos, líderes, podemos reaccionar a essa realidade? E como contextualizar a mensagem sem afetar nossa teologia? Como reaccionar frente a tudo isso? Se acordem que há poucos anos, vamos falar em 3, 4 anos, um pouquinho mais, com a ideologia de gênero vindo à tona, onde estávamos nós outros? Fomos tomados de surpresa. Não sei se aí vocês estavam preparados para a ideologia de gênero, pero aqui, vindo como uma bomba, porque ela vindo preparada secretamente por luz Illuminatis, uma elite internacional que projeta uma agenda globalista. Hoje, mais que nunca, necessitamos nos preparar para fazer frente à agenda globalista que vem afetando a igreja em sua teologia e em sua prática cotidiana, em cada dia, onde ela está. Então, aqui, por exemplo, irmãos, não esperávamos isso. De repente, vindo como uma bomba, uma explosão na igreja, e os pastores não sabiam o que contestar. Assim sucedeu com a pandemia mundial. A pandemia já é mundial. Não sabíamos o que fazer. Não estavam preparados. Não sabiam nem utilizar as redes sociais. Os pastores davam conferência acostado, porque não sabia como conectar, cabeça para baixo, mas graças a Deus nos salvamos. E aí estamos agora, especialmente os mais antigos, como eu. Então, siga a pergunta: como reaccionar frente a essa realidade e como contextualizar a mensagem sem afetar nossa teologia? E eu he observado que alguns teólogos, para ser aceito como teólogo, pensam que tem que ser liberais. Pensam que tem que aderir a uma corrente hermenêutica liberal. Tem que aceitar a teologia de Leonard Boff, a teologia de la natureza, de la mamã natureza, a teologia do movimento feminista, uma teologia, alguns teólogos, inclusive de nossa denominação, pensam que para ser teólogo tem que aderir a isso. Mas eu imagino que estão mais perdidos que Lula dando classes de democracia. Então, a sociedade secular é guiada por padrões filosóficos que cambiam e se adaptam à luz do humanismo e do pragmatismo. Escute, irmãos queridos, isso. A sociedade secular e contemporânea se orienta por padrões filosóficos que cambiam e se adaptam
a la luz del humanismo e del pragmatismo. Ok? Vão se adaptando. Hoje é uma coisa, amanhã outra. Pero a igreja cristiana é orientada por a palavra de Deus, por princípios estabelecidos que são imutáveis. A palavra de Deus, de 2, 3, 4 mil anos, sigue sendo palavra eterna. Deus é eterno como é sua palavra. É como se hoje escutássemos esse sonido da palavra de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ele ecoar destas palavras. Não cambiaram. Os homens cambiam, pero a palavra de Deus não há cambiando. Não há cambiado. Deixa-me ver aqui que eu saí aqui de meu computador, deu um pulo, um salto. Um momentito. Ok. Esta abordagem necessita resgatar o entendimento de que a palavra de Deus não cambia, ela é eterna. Ponto 2. Precisamos entender que vivemos em el fim dos tempos e que não vamos cambiar a sociedade nem cancelar os pressupostos escatológicos. Este é o entendimento que nós outros não podemos perder de mente. Eu sou um adepto do Evangelho de René Padilla, do Evangelho integral, adopto vários princípios de René Padilla para o Evangelho, pero eu não creio que a igreja vai cambiar o mundo em esta dispensação. Eu creio que, não creio que nós outros vamos cancelar a escatologia. A sociedade, ou melhor, precisamos entender que vivemos em fim dos tempos e que não vamos cambiar a sociedade nem cancelar os padrões escatológicos, pero podemos influenciar pessoas. Podemos cambiar pessoas. Podemos cosechar pessoas. A sociedade não vai ser cambiada. Há uma linha liberal que diz que a igreja vai cambiar a sociedade. Esta linha toma profecias milenares del milênio e quer aplicar agora. Pero a igreja está chegando cerca del rapto, cerca da tribulação, cerca del Armagedón, caminhamos para el Armagedón. E tudo que é anunciado por esse modelo de evangelho liberal vai ser alcançado, pero quando? Em el milênio, depois que Cristo venga, que somente com o reino literal de Cristo poderemos ter uma sociedade cambiada a los padrões de acordo com a Bíblia. Então, se não podemos perder de meta, perder esta meta. Você pode se aprofundar na teologia, fazer o curso que queira, estude o que queira, mas não pode perder isso. Se perdemos este hilo, vamos nos perder em la teologia. Vamos nos perder em la linha del tempo. Essa é uma visão pós-milenista, que crê que a igreja vai influenciar e cambiar o mundo. Essa não é a visão pré-milenista de la igreja de Deus. E que diz a visão
sucede a grande tribulação, sucede a Armagedón, e el fin de la gran tribulación, Cristo viene a ser el milenio. Entonces, esa es la visión pré-milenista de la iglesia. Esta outra visão do evangelho social, do evangelho que transforma a sociedade, podemos até transformar alguns contextos. Temos alguns pueblos aqui, onde temos algumas igrejas, que a igreja conseguiu estancar a criminalidade, os assaltos, as pandilhas, questões pontuais, locais. Pero, mientras isso sucede em um contexto, a sociedade consegue, general, está em sua total degeneração. O mundo hoje é muito mais degenerado que anos atrás. A igreja hoje é muito mais grande que antes, mas o mundo é pior. O mundo secular é pior. E a igreja não ha cambiado o mundo. Porque esta igreja que aqui está presente não está para cambiar o mundo, está para ganhar pessoa, para salvar pessoa. O que, queridos? Prosseguindo aqui em nossa abordagem, precisamos reafirmar o compromisso de predicar a palavra sem negligenciar e sem baratear para tornar sua mensagem atrativa e aceita. O que han hecho muitas igrejas, muitos pastores, han predicado um evangelho light, um evangelho barato, um evangelho mais fácil de ser aceito, mesclado, para que assim seja aceito pela sociedade secular. Hoje, dificilmente nós outros confrontamos as pessoas. Dificilmente confrontamos. Que dizem para a pessoa, vai para a igreja, visita nossa igreja, vai visitar nossa igreja. Pero pouco se habla, se confronta as pessoas com sua vida e com o evangelho do reino de Deus. Precisamos reafirmar o compromisso com a palavra. Por isso, Pablo diz em 2 Timóteo 4:12, prediga a palavra. Esse é o conselho de Pablo a Timóteo. Prediga a palavra. Prediga a palavra. Em tempo, em fora e fora de tempo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pero se arrodearão, cercarão de maestros segundo seus pensamentos. Pero tu prediga a palavra. Que o Espírito Santo hoje diz para você e para mim, prediga a palavra. Okay? Recentemente, escutamos gente influentes falando sobre reescrever a Bíblia para harmonizar a mesma com os cambios sociais. Não sei se por aí vocês escutaram isso. Aqui escutamos, inclusive, de um pastor de uma determinada denominação. Ok? Dizendo a necessidade de se reescrever a Bíblia, que a Bíblia hoje é um livro antiquado, antagônico, ou melhor, antagônico, e não se aplica mais. Então, necessitamos reescrever a Bíblia. E já temos Bíblias aí de vários modelos. Pero a Bíblia interpreta a cultura e não a cultura interpreta a Bíblia. A Bíblia não é um estatuto de condomínio
onde a gente cambia e adapta de acordo com seus desejos. A Bíblia é a palavra de Deus. E não importa o tamanho da igreja, do ministério, do teólogo, a Bíblia sigue sendo a palavra de Deus. Número 5. Aqui é o número 5, hablamos da palavra contextualização. E contextualização é justamente, queridos, onde temos um pequeno problema com a hermenêutica contemporânea, com os teólogos contemporâneos, uma dificuldade com a contextualização. Primeiramente, nós precisamos entender o que é contextualização e para que a contextualização. Primeiro, contextualização não é responder a Bíblia de uma maneira que facilmente seja aceita por qualquer. Quem vem a Cristo necessita ser transformado por a Bíblia, por a mensagem bíblica. Quem vem a Cristo necessita ceder a Cristo. Quem caminha com Deus necessita ceder aos padrões de Deus, não Deus a seus padrões. Quem vem à igreja necessita se adaptar aos padrões da igreja, não a igreja a seus padrões. Então, quando falamos de contextualização, hablamos de aplicar a linguagem e outros aspectos do contexto da cultura para fazer o texto compreendido por la gente e não cambiar. Para você contextualizar, você não necessita cambiar a mensagem. A mensagem aí está, não dá para cambiar. Não pode ser cambiado. Não pode ser alterado. Há um castigo veemente para quem cambia a Bíblia. Enfinar a Bíblia. Quem acrescenta, quem põe algo, quem saca. Ela não pode ser cambiada. Funeu exegeta, por mais que conheça grego, hebreu, arameu, inglês, alemão, por mais que entenda, ele não tem autoridade para cambiar. Se cambia, está sobre nossa suspeita. Também eliminar os elementos culturais do texto, sem alterar sua mensagem central, é contextualização. Por exemplo, quando Pablo escreveu, havia elementos culturais, como, por exemplo, o cabelo da mulher, que Pablo habla, eram questões culturais. A mulher hablar e a igreja era uma questão cultural. Então, eu não posso trazer a cultura de Corinto para Buenos Aires, nem para Brasília. A cultura de Corinto era a cultura. Aí existiam elementos culturais que não temos aqui. Então, contextualizar é justamente não trazer os problemas culturais, usos e costumes de aquela cultura que eram válidas aí, mas não são válidas aqui. Não são válidas em África. Como eu vou aplicar esse texto de Pablo, que a mulher tinha que ter os cabelos largos em África? Como? Se a mulher não quer os cabelos, como eu vou aplicar? Fácil de entender, não necessita nenhuma raiz hebreia, grega, para entender isso, é sencillo para entender. Como eu vou entender que a roupa de mulher é na falda e a de homem é um pantalão? Se naquela época não era. Claro que o homem aqui não vai usar falda, pero aí em alguns países de Europa usa, né?
Então, há que entender o que significa contextualização. E é justamente aí que muitos teólogos se perdem. E muitos não se perdem. Muitos traem a teologia de la auto-justificação. Anote isso. Teologia da auto-justificação. Muitos nem acreditam, pero querem justificar no que vivem e no que fazem. Me gostaria de, antes de entender croato, entender que vida croato vivia. Antes de entender fulano, ciclano, entender a vida de fulano, que vida este homem tem com Deus. E é muito importante. E os resultados de sua teologia. Então, seguindo aqui com esta contextualização, eliminar os elementos culturais do texto, sem alterar o texto, é contextualizar. Quando, em la contextualização, alteramos o mensagem do texto, não estamos contextualizando, estamos mutilando ou adulterando o texto. Quando cambiamos, estamos mutilando o texto ou adulterando o texto. Aqui precisamos ter cuidado com o uso da linguagem original. Nós outros somos estudantes de linguagem original, especialmente o hebreu e o grego. E é impossível fazer alguns cursos sem ter alguns conhecimentos do grego e do hebreu. E é muito importante, não podemos desprezar. É muito importante. Pero, queridos, necessitamos ter muito cuidado, porque é muito fácil uma pessoa, com base na língua original, é uma heresia. Todas as heresias estão fundamentadas aí. Diz um determinado escritor que a Bíblia é madre de todas as heresias. Pero não é verdade. A corrente hermenêutica que interpreta a Bíblia, que é a madre. A corrente hermenêutica. Como você interpreta? É que Pablo perguntou para el eunuco, como entendes esse texto? E há que perguntar para muitos hoje. Porque muitos, e é muito fácil, porque como o grego e o hebreu são idiomas limitados, uma palavrita significa muitas coisas. Você sabe a palavra, existe em português uma palavra manga. Manga. Manga é a minha palavra para mango. Manga. Pela palavra manga, significa quando uno está rindo de outra pessoa, está mangando. Esta aqui da camisa se chama manga. E assim são muitas palavras. Em nosso idioma, que são idiomas ricos. O inglês, o espanhol, o castelhano, o português são idiomas ricos. O hebreu, o aramaico, o grego, são idiomas pobres. E uma palavra significa muitas coisas e, às vezes, coisas muito diferentes. Então, o que acontece com um hermeneuta que utiliza o grego? Ele vai utilizar o que interessa a ele. Por isso, há que ter cuidado com o fulano, com o ciclano, com o intérprete. Há que ter cuidado com ele e questionar a ele. Não é solamente porque está usando o grego que tem toda a verdade. E hoje temos que ter cuidado com isso. Ok?
Porque muitas vezes ele utiliza a interpretação para, justificar sua maneira de crer. Número 6. Precisamos construir pontes e nos reinventar para continuarmos sendo relevantes em esse contexto. Hoje nós precisamos construir pontes porque as hermenêuticas pós-modernas han destruído as pontes para chegarmos à la gente. E nós precisamos construir outras pontes e nos reinventar para continuarmos sendo relevantes. Número 7, mais que nunca, precisamos de um novo despertamento criativo para implementar a missão que nos ha sido encomendada. Queridos irmãos, e aqui eu abro para algumas perguntas finais em esta segunda parte e também algumas posições, algumas colocações que vocês têm que podem enriquecer, que pode ser uma retroalimentação para mim e para os colegas, os irmãos que aqui estão. Ok? Antes de devolver a palavra a nossa irmã, que coordena esta conferência, gostaria de saber se... Hola, hermana. Hay unos aportes en el chat, pusieron el pastor Jote: debemos conocer la fuente. El cristianismo ha creado una teología basada en teólogos y no en la Biblia. Si conocemos la palabra, sabremos qué teólogo va de acuerdo a ella o no. Y el pastor René preguntaba: se abandonó la predicación bíblica por la predicación del entretenimiento. ¿A qué nos llevará? Y después otro aporte es: volvamos a predicar de los últimos tiempos. ¿Sí? Sí. Claro, tremenda colocación, hermano, tremenda colocación. Pastores, si alguien tiene algún aporte acerca, alguna devolución acerca de lo que estuvo exponiendo el doctor, puede levantar su mano. Yo creo que hay muchas cosas que el Espíritu Santo fue hablándonos a medida que iba exponiendo el pastor. Así que este es el momento, ¿sí?, que pueden levantar su mano y hacer su devolución. Nuestro supervisor está levantando su mano. Por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Expedito de Melo. Yo solamente quiero acotar, pastor, que muchas veces en la interpretación que se le da a la Biblia, el intérprete no sabe ubicarse en el momento y en el tiempo correcto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de los testigos de Jehová, que ellos hablan de la salvación de 144,000 y que de repente a eso hay que ubicarlo en la gran tribulación, que es el momento donde son 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel, que da como 144,000 el número de personas. Pero ellos lo toman como que hoy los salvos serán 144,000. Ahora, también cuando nosotros como evangélicos, nosotros tomamos algunos presupuestos teológicos que recién son para el milenio y nosotros interpretamos que son para ahora. Y hoy, por ejemplo, respecto a lo que usted decía, mucha gente aboga y hace mucha fuerza, y dentro de nuestra misma iglesia, en diferentes órdenes, para que se entre en la política, porque se cree que desde ahí se va a cambiar el mundo. Yo estoy convencido de que que nosotros lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo, y que lo que tenemos que hacer es predicar, evangelizar para ganar la mayor cantidad de personas,
y que luego vendrá el arrebatamiento, vendrá la tribulación, y cuando Cristo venga es el momento en que Él va a reinar. Y uno tiene que conocer también cuál es la postura nuestra como premilenialistas, y también tenemos que saber que la Iglesia Católica tiene una postura, pero hoy hay una tendencia muy fuerte del pueblo evangélico, sin darse cuenta, de ir hacia esa teología, una teología que nosotros nunca la podríamos llegar a recibir ni aceptar. Entonces, bueno, realmente es una cuestión peligrosa, pero yo agradezco mucho por ese punto donde usted decía que nosotros no lo vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar personas y vamos a salvar mucha gente, y vendrá un avivamiento, un despertar, y el Espíritu Santo nos guiará para saber cómo hacer para salvar la mayor cantidad de personas. Pero tenemos que aprender a interpretar de acuerdo al tiempo y al momento que nosotros estamos viviendo. Reverendo e colegas, eu não sei como é a teologia da prosperidade em Argentina, mas aqui em Brasil é uma corrente muito forte. E toda a teologia da prosperidade está fundamentada em el pós-milenismo. Tomam as profecias del milênio e aplicam para hoje. Que um não pode ser pobre, que a igreja, por exemplo, antes do ano 2000, havia aqui em Brasil um lema, em grande parte das igrejas evangélicas, e dizia: ano 2000, maioria evangélica em Brasil. Ano 2000, maioria evangélica. É a ideia que a igreja vai crescer, que os políticos têm que ser evangélicos, e o presidente todo evangélico, que vai cambiar tudo. É uma utopia. E como diz o reverendo Daniel, se uno não se ubicar, se perde em la linha del tempo. E, abrir linha del tempo, temos que saber onde nos ubicar agora. Vivemos o quê? La última hora, somos os cosechadores de la última hora. É verdade. Tenemos otra pregunta en el chat. El pastor Franco Pascotto pregunta: ¿cómo ve el campo teológico a nivel Iglesia de Dios en los siguientes años? Porque tenemos tan pocos teólogos dentro de nuestra institución. Em realidade temos muitos doutores em ministério, com este advento, extensão da Escola de Teologia, de LPTS. Temos muitos doutores em teologia prática. E nos Estados Unidos temos muitos teólogos, pero há uma variação, querido, há uma variação. Eu tive a oportunidade de estudar com alguns teólogos, como o doutor Ayrton, o doutor Thomas, o doutor Steve Land, que alguns de vocês entendem. E a Igreja de Deus é uma igreja que tem a força dos teólogos, mas tem a força do liderazgo. Nem sempre o liderazgo é teólogo. E nem sempre os teólogos são pastores. Não? E há necessidade de criar uma ponte entre os teólogos e os pastores, entre os pastores e teólogos, para que os pastores bebam na fonte teológica e os teólogos bebam na fonte da praxis. Vemos essa necessidade de se aterrizar a teologia e de se elevar esta prática a um parâmetro teológico. Ok? Pero creio que a Igreja de Deus, como segmento evangélico pentecostal, é uma das igrejas mais bem orientada
porque em todos os países temos vários seminários teológicos. Argentina, a igreja, aí praticamente começou com um instituto bíblico. Aqui em Brasil, em quase todos os países, começou com um instituto bíblico. E, graças a Deus, somos igrejas que os pastores, o mais sencillo sabe predicar e conhece os fundamentos da teologia. Pero não significa que não podemos aprofundar essa questão. No tengo más preguntas en el chat. No sé si alguien por ahí no alcanzó a escribir y quiere hacerlo. Este es el momento. Nos faltan 9 minutos para terminar este tiempo, que yo creo que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Todos los que estamos aquí tenemos la responsabilidad en este tiempo que nos toca ministrar de ser coherentes, de no encasillar al Espíritu Santo y ser coherentes con la interpretación de la palabra y de lo que estamos dando a las personas que Dios nos confía en este tiempo. Así que si alguien más tiene un aporte, este es el momento, ¿sí? Este es el momento para hacer. No sé si Franco quedó contestada tu pregunta. Bien. Ok. Le voy a dejar a... Eu agradeço, irmã, doutor Sérgio, agradeço profundamente o privilégio de estar com vocês. Se um dia alguém vier aqui a Brasília, por favor, temos uma camita, aqui temos um restaurante com alguma picanha. Não é como el asado argentino, pero temos algumas carnitas aqui. Não é como a carne de los Pampas. E procuramos o té, o chimarrão, ok? De quando em quando vem alguém viajando, vai para o norte há pouco tempo, uma pareja de Buenos Aires foi para Fortaleza e passou por aqui com motorhome. Então, se alguém vier, compra-se. Aqui estamos para receber, ok? Agradeço ao Dr. Sérgio Daniel por a invitação e por a oportunidade de estar com vocês em esta oportunidade. Ha sido uma alegria muito grande e um prazer imenso. Saludo aí a Eduardo Darciberg, meu amigo, a minha amigo Marucha, o Pilo, e a Salomone, que estudamos juntos em Cleveland, e a tantos outros amigos que temos. Olha aqui, olha um amigo aqui, mira. Aqui temos um amigo de muito tempo. Este aqui é Juan Almeron. Nos conhecemos já há alguns anos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Ya vamos a ir a tomar cimarrón. Sim, irmão. Deus mediante. Aqui encontramos. Y aprovechando este tiempo de reencuentro, le vamos a pedir al pastor Juan que él nos pueda despedir en oración. Y no sé si nuestro supervisor tiene algunas otras palabras para decirnos. Totalmente agradecido, doctor Pedito de Melo, de compartir con nosotros, que se haya tomado este tiempo para edificar nuestras vidas y la tarea y responsabilidad que tenemos delante de nuestro Dios. Solamente agradecerle, querido reverendo Expedito de Melo, agradecerle su disposición, su humildad, su cariño, su afecto, y los privilegiados de estar escuchándolo somos nosotros. Así que muchísimas gracias, y bueno, ya dejo al pastor Juan Almirón que él nos despida en una oración, y le entregamos saludos a su familia, a toda la familia, cariño, saludos. Amén. Ha sido una bendición poder verte y escucharte, hermano Expedito, y recordar aquellos lindos tiempos que compartimos
en alguna vez. Amén. Gracias por la enseñanza, muy pertinente para nuestro tiempo, así que muchísimas gracias y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias en este momento por este hermoso tiempo, estas 2 horas invertidas, Señor, con tanto valor y que podemos apreciar, Señor, el significado de entender los tiempos, poder, Señor, saber que es el tiempo de afirmarnos en tu palabra, de mantenernos firmes, Señor, en los principios bíblicos, Señor. Señor, renovarnos en lo que necesitamos ser renovados, pero mantener en los principios bíblicos, Señor. Por eso te damos muchísimas gracias y bendecimos, Señor, la vida del pastor Expedito, su familia, su ministerio, Señor. Tu gracia lo envuelva siempre y tu espíritu pueda ungir su vida. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza que podemos recibir en esta hora y podemos, Señor, saber que es el tiempo de conocer tu palabra. Tú dijiste, Señor, erráis ignorando las escrituras, pero qué maravilloso es. Te damos gracias por Logo, por la pastora Estela, por el supervisor, pastor Brinat, por esta iniciativa, Señor. Gracias, Señor. Realmente nos gozamos en ti por todo este momento tan precioso. Y te pedimos todo tu bendición y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, hermano. Gracias. Bendiciones, un abrazo. Amén. Gracias, queridos. Bendiciones, un abrazo, saludos. Un abrazo a todos. Saludos a todos. Gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones. Abrazo.